aberta, Cláudia. Caro telespectador, é um prazer estar com vocês novamente. Sinceramente, toda vez que eu entro aqui na telinha, eu agradeço a vocês. E agradeço também aos que estão atrás, que eu digo da TV, atrás do monitoramento. Ao Kennedy, que é uma pessoa maravilhosa, ao Fragoso, todos que estão atrás do monitoramento desse aparecimento para vocês. Muito obrigada por nos assistirem. Eu hoje, as pessoas me pedem as coisas e eu tento trazer. Quando eu digo as coisas, são os assuntos. Aí eu tento trazer para cá. Hoje eu trouxe uma pessoa que vai falar, antes de dizer o que é que ele vai falar, eu só vou ler um pouquinho do que ele é. Eu acho que vai pegar o tempo todo, porque não é um currículo, eu tirei o mínimo do currículo dele. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, atualmente é médico da Unidade de Emergência Armando Lages e staff do Serviço de Cirurgia Cardiovascular Santa Casa de Misericórdia de Maceió, coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Vida, Maceió, Alagoas, presidente eleito para o biênio 2002-2013 da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional de Alagoas, professor de Ética e Bioética da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, especialista em cirurgia cardiovascular pela SBCCV, especialista em terapia intensiva pela AMB, bacharel em Direito, ele também é bacharel em Direito, pela Faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas de Maceió, pós-graduado em Docência e Ensino Superior pela Universidade Gama Filho, ex-professor da Universidade Federal de Alagoas de Ética, profissional e bioética, ex-gerente geral do Hospital Oswaldo Brandão Vilela, conselheiro vice-corregedor do Conselho Regional de Medicina, Conselho de Ética da Santa CUP, Cooperativa dos Médicos de Santa Casa de Maceió, autor do livro Responsabilidade Civil do Médico, Elementos Iniciais para uma Proposta de Justiça Específica na Busca e Justiça e Paz, pela editora Lexa. Professor assistente de Habilidades Clínicas Cardiologia do curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes, que é a UNIT. Sabem de quem eu estou falando, não? Eu estou falando do professor Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa. Professor, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os seus telespectadores. É mais da amizade que tenho, essa sua descrição do currículo, o que muito me orgulha, mas que sempre o faço da forma mais humana e agradecida a Deus por ter conseguido estudar e levar para a população que necessita algum conhecimento e assistência. Professor, eu acho tão honroso você estar aqui, porque você é um homem ocupadíssimo, mas sempre que eu solicito a sua presença, você aqui vem. Aí eu digo muito obrigada. Professor Aurélio, o senhor, eu às vezes vou lhe chamar de senhor, às vezes vou lhe chamar de você, dada a nossa amizade extra, que entrevista. O senhor já pegou tantos corações na mão. Aí eu lhe pergunto, para você que além de tudo é um homem sensível, é um homem moderno, é um homem estudioso, o que é um coração para você? Bem, o coração,
para todos nós, só para dizer para os teus telespectadores, o coração é um músculo diferenciado do nosso organismo que funciona como uma bomba, como um motor de bomba. Não existe nenhum carro de Fórmula 1, nenhum motor de avião tão eficiente como essa máquina humana, capaz de viver um século ou mais, de maneira que faz com que o organismo de uma pessoa ela funcione adequadamente, né? A despeito da nossa idade, né? do nosso envelhecimento, é uma bomba de uma eficiência completa, onde todos os nutrientes do organismo, o sangue oxigenado, passa por ele. De fato, é o órgão importantíssimo ao organismo, porque nenhum outro, nem o cérebro, nem os rins, nem o fígado, nem a pele, o intestino, eles funcionam adequadamente quando essa bomba ela está fraca. Então é um órgão de uma importância muito grande, com a mesma importância de todos os outros do organismo, mas a verdade fisiológica é que se o coração não funciona bem, nenhum outro funciona bem. Então, vamos lutar para que o nosso coração funcione bem, professor. Sim, Agora, sim. professor, eu tive... toda vez que eu vou entrevistar uma pessoa, eu estudo o assunto. E eu fiquei apavorada ao saber que é do que mais se morre atualmente. É do coração. Quer seja infarto, quer seja isso, não vamos entrar neste mérito. 46 pessoas morrem por hora e uma pessoa morre a cada 1,5 minuto. Só em 2022 já foram 190 mil pessoas vítimas de paradas cardiorrespiratórias. Aí eu pergunto, desculpe, professor, por que o coração para? Por que se morre tanto do coração? Cláudia, esse dado estatístico que você acabou de revelar é uma pura realidade. O último dado oficialíssimo do governo brasileiro sobre mortalidade coloca a morte cardíaca, por causa eminentemente cardíaca, como a primeira causa de morte no mundo. Dados do DataSUS de 2018. Um compilado de tudo o que aconteceu no SUS, no atendimento ao SUS no Brasil. E é a primeira causa de morte no mundo e no Brasil. A parada cardíaca, ela acontece com um dano direto ao coração. Por exemplo, uma cessação do sangue oxigenado para o coração, que a gente vê isso quando as artérias coronárias se obstruem. É o caso mais clássico. Certo. Mas pode ser por uma doença que o coração já nasceu alterado, chamadas cardiopatias congênitas, que levam à parada cardíaca. E outras causas que não estão no coração que podem comprometê-lo. Por exemplo, infecção generalizada. Infecção generalizada pode causar parada do coração. Algumas miocardites, que é uma inflamação que acontece no músculo cardíaco. Isso, miocardite é aquele músculo... O músculo fica inflamado, né? Nós tivemos a ocorrência de uma expressão considerável de casos de miocardite por conta da Covid. Certo. Inflama o coração. Então, tem causas externas ao coração e as causas internas ao coração.
sendo a doença arterial coronária, a doença que obstrui as artérias coronárias, a principal delas. Professor, eu acho que o meu telespectador vai adorar essa entrevista, porque vai ser muito esclarecedora. Professor, quando eu disse que você vinha aqui, foi uma chuva de perguntas para lhe fazer. Pois não. E eu tentei fazer assim um arrumadinho das melhores. Pois não. Professor, o que é uma parada cardiorrespiratória? E por quê? Para não interromper o professor que já está acostumado a ministrar aulas, e por que o coração para, a respiração também para? Muito bom. Cardiorrespiratória. Tá. A parada cardiorrespiratória, como o nome já diz, vamos explicar de maneira simples, é uma parada que o coração para e a respiração também para, os movimentos respiratórios. Isso pode ser por aquelas causas que a gente acabou de lembrar. Mas pode acontecer paradas somente cardíacas, só para o coração. E pode haver apenas paradas só respiratórias. Por exemplo, uma pessoa que teve a sua vida toda com o hábito de fumar, por exemplo, e desenvolve uma doença pulmonar, chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, as DPOCs, e a função do pulmão, ela vai se deteriorando ao longo dos anos, ao ponto de não mais poder dar o suprimento de oxigênio ao organismo para uma pessoa normal, para uma atividade normal. Isso é um quadro de insuficiência respiratória. E essa insuficiência respiratória, ela pode evoluir para uma parada respiratória, que a pessoa tem que ser entubada e etc, etc. Ser acoplada a um respirador artificial. Ora, houve problemas no pulmão. Sim. Parada respiratória. Sim. Mas que irá comprometer o coração. Então, desculpa, um é assim com o outro, o pulmão e o coração. Olha, são dois irmãos. Um não vive bem sem o outro. Por exemplo, quando se tem um rim comprometido, um fígado comprometido, a gente usa os recursos da biotecnologia, por exemplo, os transplantes. Mas mesmo eles doentes, o coração e o pulmão ainda respiram e ainda bate de forma a manter um equilíbrio, chamando homeostase do organismo. Mas, quando ou o coração ou o pulmão, eles falem, ficam falidos, insuficientes, aí um compromete o outro, são irmãos, e compromete todo o organismo. E pode haver a parada só cardíaca. Por exemplo, a pessoa pode infartar a qualquer momento, por uma obstrução nas artérias coronárias, e para primeiro o coração, porque o sangue oxigenado não está indo. Ele para, isso vai fazer com que o sangue não vá ao cérebro, ao centro respiratório, e por consequente vai parar a respiração, quer dizer, secundariamente. Então, tem a parada só cardíaca, tem a parada só respiratória, mas que uma ou outra acontecendo primariamente levará à parada cardiorrespiratória, que poderíamos dizer no jargão mais compreensível, a parada cardiorrespiratória, se não revertida, é a morte. Eu nem vou perguntar como é que pode reverter, porque isso cabe ao médico, cabe ao UTI, não é por essa reversão. Perfeito. Agora, eu acho interessantíssimo porque o pulmão é um filtro. É um filtro. O coração é um filtro. É um filtro como uma bomba, né? É mais uma bomba. O grande filtro do organismo é o rins. Isso. E também o fígado. São os grandes filtros. Né? O coração, se você quer dar uma mensagem para os seus telespectadores, é dizer que ele é uma bomba mesmo.
É uma bomba que explode. É uma Como bomba. toda bomba pode explodir. Explode com algumas doenças que podem acontecer com ele, né? Certo. Mas principalmente as doenças das artérias coronárias, que é a principal doença que acomete o coração. Eu acho interessante a gente ver a complexidade do corpo humano. Eu dou assim um valor a vocês que são cirurgiões e que são cirurgiões humanitários, porque levou uma época que os cirurgiões se sentiam deuses, sabe? Deuses porque tinham o corpo na mão. Hoje o cirurgião já está sendo levado a entender que eles são apenas um instrumento de Deus. Perfeito. Não é? Perfeito. E as mãos do cirurgião, doutor, são as mãos de Deus. Porque não adianta ninguém ter uma mão linda, hábil, se não tiver aquela energia positiva. O senhor, desculpe eu dizer, desculpe o meu internauta, o meu telespectador eu dizer isso, mas é muito importante, porque ainda temos médicos que se acham deuses até no trato com as pessoas, dão aquela distância, Sim. que não é o caso do nosso entrevistado e amigo doutor Aurélio. Doutor Alfredo Aurélio, eu fico impressionada com essa parada cardiorrespiratória. Aí eu pergunto, como se dão? E se pode prever que a pessoa, o ser humano, digamos assim, vai ter uma parada cardiorrespiratória? Isso talvez seja um dos principais momentos da entrevista sobre o tema, né, da doença cardíaca, que é a prevenção e a detecção da possibilidade de uma pessoa vir a ter uma parada cardíaca. Hoje os avanços tecnológicos já nos permitem indicar quem tem ou não a maior probabilidade de apresentar uma parada cardíaca. Como Cláudia. assim, professor? Através de exames, por exemplo, a gente Sim. sabe que a pessoa tem arritmias que têm um viés de evoluir para a parada cardíaca. Quando a gente detecta isso, a gente previne ou com remédios, ou com aparelhos, por exemplo, os desfibriladores, né, implantáveis, que a pessoa, ao ter a arritmia, ele vai chocar. É o marca-passo? É um desfibrilador. Desfibrilador é diferente de marca-passo. Tem a mesma tecnologia do marca-passo. Eu interrompo ele toda hora, Fique porque à a minha vontade. curiosidade é grande. Mas é assim que a gente passa a boa informação. É. E você é uma entrevistadora nata. Obrigada. O desfibrilador, ele é um computador, um microcomputador que detecta que a determinada arritmia, que tem o potencial de evoluir para a parada cardíaca, ocorra. Então, é uma profilaxia. Podemos também fazer a prevenção disso através de remédios. Dar os remédios para a pessoa não ter as arritmias. Agora, em tese, todas as doenças cardíacas que não são tratadas no início, elas vão evoluir para um quadro chamado de insuficiência cardíaca. Por exemplo, se a hipertensão arterial não for tratada, vai evoluir para insuficiência cardíaca. Se uma cardiopatia congênita não for tratada, vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. Professor, eu não vou parar de lhe interromper, não. A hipertensão é pior do que a hipotensão, ou seja, a pressão baixa? Qual Olha, a pressão... É cada pergunta, mas eu tenho que fazer, meu telespectador. É lógico. A pressão ideal é a pressão normal para os tecidos, que não lesem os órgãos-alvos, coração, cérebro, rim, a retina e etc. Mas o que acontece? A pressão ideal, passar isso para vocês, é a pressão que a gente está bem, que a gente não está tonto, que a gente não está fraco. Que ela está equilibrada, né, pressão professor? Normal. Agora, nem a pressão alta, nem a pressão baixa, nenhuma das duas são boas ao organismo. Então, devemos ir ao cardiologista pelo menos uma vez ao ano. E com toda a minha prática, eu já
chego até a dizer que é bom ir 2 vezes ao ano. Mas pelo menos uma vez ao ano, qualquer pessoa deve ir a um cardiologista. O senhor falou aí numa coisa que me interessa muito, porque foi muito perguntado. O senhor falou em arritmia. Pois é. Agora, eu quando li um pouquinho, eu vi que existe a taquicardia e a arritmia. Professor, como é que se pode, o leigo tem condição de detectar isso? Quando é uma coisa ou é outra? Talvez conceitualmente não, Sim. né? Mas a taquicardia, ela é uma espécie de arritmia. A arritmia é o gênero que tem as espécies. As taquiarritmias, as bradiarritmias. Taque porque é um prefixo grego que significa aceleramento, né? E brade, diminuição. Então, taquicardia é o aumento da frequência do coração. A arritmia é o ritmo do coração sair do compasso normal. A gente costuma dizer que o melhor ritmo que existe, falando assim de musicalidade, o maior ritmo que existe, o melhor para um ser humano é o ritmo, não o popular, o axé, o sertanejo, o samba. O melhor ritmo é o ritmo do coração, que a gente chama ritmo sinusal. Sinusal. Que é o tum-tac, tum-tac, tum-tac. Para mim, para você, para todas as pessoas, para todos os seres vivos, humanos. Tum-tac, tum-tac. Tum-tac. Esse é o ritmo, 100%. É o ritmo melhor para qualquer pessoa. Então, pelo que eu entendi... Então, só para concluir, só para você, a taquicardia é um aceleramento do ritmo do coração. Há taquicardias que são benignas, que com remédio, uma manobra médica, ela melhora, e há taquicardias que já é a própria parada cardíaca. Por exemplo, a taquicardia ventricular, ela já é uma parada cardíaca. São essas que a gente tem até aumentado a incidência de ver um atleta, um jogador, um corredor morrer nas ruas. Eles verdade. Morrem por essas taquiarritmias, taquicardias, muito altas, de frequência muito alta. Algumas taquicardias são benignas, e aí a gente pode tratar de uma forma... Mas a taquicardia, a arritmia grave, só trata com ou procedimentos invasivos ou com o implante do cardiodesfibrilador implantável. Professor, então a gente pode dizer que a taquicardia é uma arritmia mais branda? Mais leve? Não, se for ventricular, ela é grave. Se for ventricular, ela é grave. Certo. Então é melhor, como sempre, qualquer coisa que eu sentir no tic-toc, toc-tic, tic-toc. Se for diferente... Corre, Sim. Corre, vai para a emergência cardíaca, não é? É isso, Cláudia. Para poder prevenir, porque a prevenção é tudo. Um posto de saúde, uma emergência. Exatamente. Agora, a arritmia, a gente tem mais medo do que a taquicardia, porque vulgarmente falando, a taquicardia, ela é originada das tensões de vida, do emocional, dos nãos que a gente recebe. E diz que a arritmia já é mais doença. É meio confuso para o leigo, viu, professor? Não, isso é interessante. Podemos até utilizar essas comparações e essas relações que você falou. Na verdade, a frequência do coração, ela tem um componente ligado à parte nervosa, à parte psicológica, à parte emotiva. E isso tem interferências na frequência do coração. As arritmias, elas também são classificadas em benignas, se é que ela é um ritmo que não é o ideal, mas elas não são tão graves, não vão trazer grandes consequências. E as malignas que trazem grandes consequências. A questão da utilização do termo taquicardia
ou arritmia é uma questão apenas tem uma definição científica. O especialista e os médicos, eles conseguem detectar e ver qual a importância de uma ou outra. Mas, por exemplo, pode ser um ataque cardíaco emocional, de um nervosismo. Aí um remédio para ansiedade Pode melhorar. aí melhora. Essa que seria uma arritmia benigna. Isso. Perfeito. Eu disse assim, é uma arritmia branda. Perfeito. É mais ocasionada pelo aqui e agora, pelas Aqui. coisas que estão acontecendo na minha vida. Perfeito, Cláudia. Agora, professor... E as arritmias malignas, elas são tratadas, a principal delas, com o uso desse desfibrilador. Ou o externo ou o interno, ok? Agora, professor, já que a gente está nesse... Qual a diferença do desfibrilador para o marca-passo? Tá. O marca-passo... Gente, eu estou fazendo todas as perguntas possíveis e imaginárias. Perfeito, Cláudia. O marca-passo, ele substitui a ritmicidade do coração. Por exemplo, as pessoas que vão envelhecendo, os nervos do coração que levam impulsos elétricos, eles envelhecem. Pode causar doença deles e eles não transmitirem mais o impulso que chega à musculatura atrial e ventricular para o coração bater normal. Quando isso falha, a gente utiliza um marca-passo, um implante de um marca-passo, para substituir essa origem do ritmo do coração. O desfibrilador é um computador, um microcomputador também, com a mesma tecnologia do marca-passo. Aliás, o marca-passo veio antes desses desfibriladores. Mas o desfibrilador, ele detecta se vai ter uma arritmia grave, capaz de causar parada cardíaca. Aí, quando ele vê que a pessoa está tendo arritmia em frações de segundos... Aí ele dá aquele choque. Ele é um aparelho de choque. Aí ele choca e a pessoa... A gente chama isso de abortar as mortes súbitas. Mas um aparelho desse não substitui o outro. Hoje, a gente, ao utilizar o desfibrilador, a gente já vem com ele acoplado um marca-passo. Então, há uma regra, há um consenso de que quem precisa de um desfibrilador precisa também de um marca-passo. Porque a gente não sabe que depois daquele choque, como o ritmo virá. Pode vir um ritmo baixo. E aí o marca-passo tem que entrar. Agora, o marca-passo é somente para os problemas de origem e condução do estímulo do coração. O desfibrilador é apenas para os casos de taquicardia ventricular, que a gente chama de abortar as mortes súbitas, porque a taquicardia, que é uma arritmia, a taquicardia ventricular é uma maneira de se morrer, é uma causa de morte. Então, atualmente, já se colocam as duas coisas, tem um aparelho que já tem as duas coisas. Perfeito, os dois sistemas. Os dois sistemas, não é coisa, né, Cláudia? Os dois sistemas. Obrigada, professor. Agora, professor, a gente está falando em cardio, aí a gente lembra logo de infarto. Pois é. Infarto. O que é é infarto ou infarte que fala? Ok, os dicionários brasileiros, eles utilizam as duas coisas como sinônimo, infarto ou infarto. Todos os órgãos do organismo podem infartar. O cérebro, o pulmão, a pele, mesmo? O infarto é a privação daquele tecido ou órgão do sangue oxigenado. Quando isso demora, aquelas células que compõem aquele órgão ou tecido, elas morrem. Então, o infarto do coração é a morte daquele músculo. Agora, é o que mais mata. O infarto, vamos dizer assim, corporal, se é que eu posso falar assim, é o infarto que mais mata é o cardíaco. Sim. Mais do que os outros. Perfeito. Aí, repetindo, professor, como se dá o processo do infarto? Repetindo, meu caro telespectador, para você ficar bem a par de como se dá esse processo. O
O sangue oxigenado, que é o que faz a gente viver saudavelmente, quando a gente respira, o oxigênio é levado ao sangue e o sistema circulatório, as artérias, e o coração bate e leva pelas artérias o sangue oxigenado aos tecidos. Aí está perfeito. Os tecidos processam aquela energia e depois voltam de novo para o pulmão para ser oxigenado de novo, através das veias. O que acontece é que durante a vida vários fatores influenciam o comportamento desses vasos, dos vasos sanguíneos. Certo. Por exemplo, a comida de gordura. Isso faz com que haja depósito de gorduras nas artérias. Então elas vão Fechar. obstruem, causam isquemia, infartam aquela área à frente. Isso é um infarto. Pode também ter uma predisposição genética. Pais, avós, que já têm uma predisposição genética, e aquela pessoa vai, independente da alimentação, obstruir as artérias com crescimento da camada mais interna até obstruir as artérias. É outra causa. O uso e outras causas, como o estresse, que pode causar espasmo nas artérias. Aí espasmosou, não vai sangue, infarta. Pode haver também o uso do tabaco, que vai fazendo com que as artérias elas tenham alterações na sua parede e elas obstruam. Então, essas coisas vão levar à obstrução das artérias. A obstrução das artérias levarão ao infarto. E o infarto leva à parada cardíaca. Professor, uma pergunta assim o cheiro, tipo assim, uma pessoa que é pintora, Pois não. aí pinta muito com aquela tinta que tem cheiro. Sim. Aquilo pode ocasionar alguma coisa? Pode e deve-se ter cuidado quem é pintor, tanto o pintor de arte como o pintor de trabalhos normais. Mas afetará mais o pulmão do que o coração. Mas vamos lembrar que... Mas se eles são irmãos? Mas vamos lembrar o que falamos. Afetando o pulmão, afetará o coração. Professor, é tanta coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Para esse órgão aqui, que o senhor trouxe, o senhor pode me mostrar aqui, mostra para o telespectador, para a sua câmera aqui. Quando acontece o infarto, o que é que mais atinge no seu desse coração? Isso é uma miniatura, né? Um Sim. modelo, né? Tem modelos maiores. Aqui a projeção anterior do coração, com os átrios e os ventrículos. Tá? E essas linhas vermelhas e azuis correspondem aos vasos, os vermelhos que levam oxigênio ao coração. Aí nutre o coração e voltam pelas veias que são azuis aqui, ó. Tá? Os telespectadores devem estar vendo. Aí essas vão ao pulmão, troca-se o oxigênio e volta oxigenado vermelhinho para o coração. São essas artérias epimiocárdicas, que estão aqui na superfície, que são as responsáveis por 90% dos infartos. São as grandes artérias. Por exemplo, essa artéria que corre nesse sulco aqui, ó, entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, a artéria descendente anterior, é a que mais se obstrui. E essa artéria tem um apelido dado pela cirurgia, que quando as lesões são grandes, a gente chama artéria fazedora de viúvas. Porque como ainda o homem tem maior preponderância do que a mulher nessa doença, embora o crescimento da doença coronária nas mulheres esteja crescendo. Porque as mulheres estão assumindo posições... Estresse, né? Posições até então que não eram delas. Né? E hábitos também, Hábitos de alimentação, né? O tabagismo. Comer na embora rua. a gente viu uma redução geral, global, Muito. do tabagismo, mas existem pessoas, tanto homem como mulher, que
que fumam. Então, são essas artérias aqui que se obstruem e que, como elas são em cima do miocárdio, são elas que nós costumamos fazer as cirurgias de revascularização do miocárdio. Professor, eu acho, ser cirurgião de qualquer coisa não é fácil e é uma responsabilidade muito grande. Agora, ser cirurgião cardíaco é uma responsabilidade muito grande. Mas todas as cirurgias... Eu só imagino um coração aqui na minha mão. E às vezes tem que tirar o coração para fazer alguma coisa, não tem? Às vezes tem. Primeiro, quando se faz transplante, tem que tirar o doentinho e botar o novo, né? Isso é uma cirurgia já padronizada no Brasil todo. O Brasil é um dos principais transplantadores de coração do mundo, né? Alagoas tem uma experiência muito grande com transplantes. E, às vezes, a maioria das cirurgias, a gente tem preconizado parar pouco o coração, mas uma grande parcela, mais de metade das cirurgias, a gente tem que parar o coração para operar. E quando troca ou revasculariza, a gente bota ele para bater de novo. Mas isso tudo foi fruto de estudos nos últimos 50 anos nessa área da cardiologia e que hoje já se tornou um procedimento padrão que todos os cirurgiões em todo o Brasil fazem de maneira primorosa, né? O Brasil tem os melhores cirurgiões cardíacos do mundo. É verdade. Professor, a gente ouve muito dizer assim, eu coloquei safena, eu vou colocar mamária. Aí, eu sei que a safena a gente tem na perna. Explique melhor para o meu telespectador, porque eu fico dando uns pitacos, mas é para poder o telespectador se sentir também dentro da nossa entrevista. Sim, não é? Lógico. Veja bem, quando as artérias coronárias que a gente mostrou, elas se obstruem, Sim. não tem como tirar elas do coração, arrancar elas do coração. As artérias coronárias você não arranca. Não arranca. Isso. A gente tem que fazer uma maneira de substituir aquele caminho que o sangue vai. E são através das pontes de safena. São chamadas isso porque a gente transpõe aquela obstrução com um novo conduto, um novo tubo que vai levar o sangue, que é a safena, que é uma veia que nós temos nos membros inferiores. Muito embora não é só a safena, nós podemos tirar a artéria gástrico-epipóica, a artéria gástrico-epipóica, a artéria radial. Mas o mais comum é a safena, e né? a mamária. Mas a cirurgia que é mais feita no mundo é a cirurgia de safena. Utiliza a safena e coloca a safena na aorta, transpondo a obstrução na artéria coronária. Aí o coração bate, o sangue vai para a aorta manda por esse novo conduto que a gente colocou. Que coisa maravilhosa. E a mamária é um presente da própria natureza, que ela já está ligada à aorta, porque ela origina-se lá na aorta, e ela é uma artéria, igual a artéria que está obstruída. E a gente apenas faz tirá-la do sítio dela natural, que é aqui na região subesternal bilateral, tem uma mamária esquerda e uma mamária direita, e a gente coloca ela naquela artéria que a gente acha conveniente. Os resultados de 5 décadas de estudo demonstram que a utilização da artéria mamária tem os melhores resultados, mais do que as safenas. Mas depois da mamária, as safenas são as que trazem excelentes resultados. Professor Aurélio, professor Alfredo, Aurélio, Marinho, Rosa. Prazer. Prazer, quando foi? Quantas safenas? Peraí, antes de perguntar a quantidade, eu quero saber. É uma veia que eu tenho atrás da minha perna. Da face interna da perna.
É, por isso que é perigoso, sabe, professor? Aí eu já entro com outra coisa, as pessoas que recebem massagem atrás do joelho. Entendi. Eu acho ali perigosíssimo, porque ali passa a safena. Passa, mas se a massagem for bem feita, ela tem uma resistência muito grande a isso. Tem, né? É. Porque eu sempre ouvi dizer que O para problema, desculpe, Sim, o problema da safena é a gente não tê-las doente. Então aí a gente entraria em outra área da cirurgia e da cirurgia vascular e angiologia, que a gente tem que fazer com que a gente se previna não ter varizes. Porque a varizes vai levar com que a gente tenha safenas ruins. Safenas muito alargadas e que o que é ruim para revascularizar o coração. professor, aí quando você bota a safena no coração, você tem que tirar toda a safena ou só tira um pedacinho? Tira só a safena superficial. Tem duas safenas, tem a safena interna e a externa. É a externa que a gente tira. Mas e, tira toda? se precisar, dependendo das pontes, pode tirar toda. E o senhor pode fazer quantos pontos por coração? Olha, Ponto de safena. a depender de como as obstruções estão dispostas. Por exemplo, pode ter uma artéria com 3 obstruções. E a gente nessa artéria já botar uma ponte, 2, 3, sequenciais numa só artéria. E as artérias principais... É uma ponte mesmo, né, professor? É ponte. A gente vai fazer um desvio do sangue daquela parte obstruída para a parte da frente da obstrução, para o sangue chegar no miocárdio. Agora, pode ser 5, 6, 7 pontes de safena numa só cirurgia. Aí o cirurgião, mas ele já fez aquele exame antes, né? Que já sabe quantos. Sim, faz o estudo cine-angiocardiográfico, vulgarmente chamado de cateterismo cardíaco, que a gente sabe e enxerga e vê quantas artérias vai precisar ser. Aliás, quando a gente O cateterismo está sendo feito é o cateterismo. quase que normalmente, Sim. para saber tudo. Sim. É através do O cateterismo. cateterismo é o exame, o inglês chama de gold standard, o padrão ouro, para essa doença. Sem um cateterismo para essa doença, eu não acredito que nenhum cirurgião opere. Tem que Então, ter... antes de botar o estente, antes de botar qualquer coisa, ali tem que ter o cateterismo. a identificação onde está a obstrução das coronárias. Que não aparece em nenhum exame, digamos assim, de imagem. Tem. Externa. Existe um exame, a angiotomografia das coronárias, é um exame muito promissor em relação ao que ele já nos dá de informações. E pode haver uma decisão cirúrgica com esse tipo de exame, a angiotomografia de coronária, que não é invasiva. É como se fosse uma tomografia e o contraste mostra para a gente. Mas hoje, à luz do estado da arte, da ciência médica, o cateterismo é o exame padrão para estabelecer o que vamos fazer com as artérias coronárias. Se por estente, ou angioplastias, ou um tratamento invasivo através da cirurgia. Angioplastia é o estente. Hoje em dia, há uma tendência a toda angioplastia ser através de stents, que é um material metálico resistente que dilata aquela obstrução. É como uma bombinha, Tipo uma molinha. uma molinha. Uma mola que abre. Embora se tenha aberturas de vasos que não usa isso. Faz só um balão insuflado, abre a obstrução e pronto. Mas os stents parecem ter uma prognose melhor, uma possibilidade da doença estacionar ou evoluir de maneira desacelerada. Para botar o estente, tem que cortar ou vem pelo mesmo método de fazer o cateterismo? Pelo mesmo método, ou pela perna, pelos vasos, ou pelo braço. Né? São as duas Vem vias. da perna até o coração, professor. Existem catéteres hoje, na verdade... E faz pela aquele... os cardiologistas hoje conseguem navegar no sistema circulatório como se navega um carro, como se dirige um carro nas ruas de uma cidade.
A habilidade é muita e a tecnologia permite isso. Professor, eu sinto-me tão orgulhosa de ser sua amiga, porque o senhor Que sinto. o senhor tem tanto conhecimento e, além disso, o senhor ama a cardiologia. Sim. Então, esse amor, eu vou pedir ao Kennedy lá dentro, para passar um videozinho que eu peguei do senhor. Eu não sei se o senhor sabe, mas um vídeo. Kennedy, se você puder, jogue aquele vídeo que eu pedi. Olá. A cardiologia alagoana está em festa. A Sociedade Alagoana de Cardiologia, patrimônio científico social dos alagoanos, completa 40 anos. Sonho dos primeiros, persistência dos seguintes, que contribuíram de forma relevante para a consolidação da cardiologia alagoana, nordestina e brasileira, sempre prestando atendimentos de qualidade, tanto na rede pública quanto na rede privada. Essa sociedade tem cara e personalidade próprias. É uma sociedade pequena, jamais nula. E o que nos deixa feliz é que ela vive, ela pulsa em rumo à vanguarda e o futuro, sempre apaixonando novas gerações. Parabéns à Sociedade Alagoana de Cardiologia e a todos que a fazem. Parabéns aos cardiologistas alagoanos. Rumo ao centenário. Viu, professor? O senhor é um orgulho para a cardiologia. Ainda mais o senhor lembra dos 40 anos de... Na verdade, isso é uma homenagem, eu agradeço o seu programa, à Sociedade de Cardiologia. Alagoana de Cardiologia. Foi um depoimento que os ex-presidentes tiveram que dar, não só sou eu sou um do meio, tem os que tiveram o sonho e a ideia de formar essa sociedade, que hoje é uma sociedade que, graças à Assembleia Legislativa, é uma sociedade que tem um caráter de utilidade pública através de lei, estabelecida nessa casa e promulgada pelo governador da época. E a gente parabeniza mais uma vez a Sociedade Alagoana de Cardiologia e a todos que fazem a cardiologia, tanto a clínica como a cirurgia cardíaca no estado de Alagoas. É um orgulho dos alagoanos a cardiologia alagoana. E sim, é referendada no mundo todo. Agora, professor, ao falar em lei, eu me reportei a uma lei que você foi um dos incentivadores para que ocorresse essa lei. Nos fale sobre a lei 8.323, que foi aprovada aqui pela nossa Assembleia. Sim. Isso também foi uma vitória da Sociedade Alagoana de Cardiologia. A gente apenas contribuiu com as informações dadas à deputada Ângela Garrote. Apenas? Apenas, professor? A deputada Ângela Garrote, ela se interessou pelo tema e ajudou, e o projeto de lei é dela. A casa, ela aprovou a lei e o governador Renan Calheiros, ele endossou, né? E nós agradecemos isso. E hoje nós temos uma lei que estabelece, Cláudia, como ataque cardíaco ventricular, que é uma arritmia, é a principal causa de morte cardíaca no mundo e no Brasil e em Alagoas, é que os estabelecimentos que hajam um trânsito de a partir de 1.000 pessoas, por exemplo, um show, um estádio de futebol, uma grande instituição, um shopping center, um aeroporto, uma rodoviária, onde se tem aglomerados a partir de 1.000 pessoas, que é obrigatório ali se ter um desfibrilador cardíaco externo. Porque se alguém parar o coração, a chance dele viver é receber um choque. E esse aparelho, que é facilmente manuseado por leigo, por crianças, nós temos até um projeto para ensinar crianças a
a ligar, porque esses aparelhos são tão sofisticados que eles ensinam, dizem, ligue esse botão, coloque desse jeito no doente, agora deu choque. Isso em coisas de 1 minuto para se ganhar vida. Professor, mas não é aquele aparelho que vem assim, que dá o choque, que vem os dois Esse assim? é o do hospital, os dos transportes avançados. Entendi. Esse se coloca um adesivo, Cláudia. E o aparelho vai dizendo, a gente se afasta, inclusive. É como se fosse um desfibrilador portátil. Portátil. Então, isso é lei. Né? E a sociedade, na sua gestão, vai imprimir campanhas e cobrar as instituições que para que eles coloquem o desfibrilador, o portátil. Foi um grande avanço. O portátil, porque aquele outro tem nas ambulâncias também. É portátil, mas é mais de um caráter hospitalar. Entendi. Né? Quem manuseia manualmente aquilo tem que ser uma pessoa preparada, um enfermeiro, um médico. Este, que é de uso popular para ter em qualquer lugar, até um leigo pode manusear. Mas não, acho que não é bom negócio, não. Mas é seguro, pode ficar tranquilo. É segura? Seguro. Então, se o senhor está dizendo, eu acredito. Pode. Agora, a gente está passando mal lá, né? Aí, porque para usar o desfibrilador, eu tenho que estar semi-morta. Na Europa, viu, Cláudio, nos Estados Unidos, isso tem a cada 500, 600 metros tem um bicho desse. É mesmo? Nas rodovias. Porque já sabemos que a principal forma de reverter essa parada é através de choque. Agora, quando a pessoa infarta, a pessoa leva o desfibrilador também? Não, apenas o percentual dos infartos evolui para esse tipo. Os infartos, o tratamento é medicamentoso e é intervencionista, ou através do cateterismo, que vai ver a obstrução, e vai fazer a angioplastia, ou o implante de stent, ou a indicação da cirurgia, do tratamento cirúrgico. Professor, é um tema que a gente fica assim fazendo umas perguntinhas que parecem muito simples, mas as pessoas dizem assim, não, ele botou um stent. O que é o stent? É uma bomba que bota lá dentro. A morte dele foi revertida com o desfibrilador. A gente já falou também, já falou sobre o stent, já falou sobre a safena, já falou sobre a mamária. Qual o assunto da cardiologia que você gostaria de falar? Porque eu tenho porque agora a salvação para tudo é ginástica, né? Que agora não é movimento, é ginástica. Perfeito. Né? Eu ainda uso o termo ginástica, viu? Agora, o que o senhor diz no momento, o que a cardiologia está mais o consultório, os ambulatórios que o senhor trabalha, o que está pegando mais no paciente? Pois não. Também boa pergunta, viu? A cardiologia, ela nos últimos 50 anos evoluiu no mundo todo de uma forma exuberante. A especialidade, a cardiologia, os conhecimentos, os trabalhos realizados, a tecnologia que foi incorporada à cardiologia. Mas, nos últimos 50 anos, Cláudia, as mesmas doenças que estão matando os doentes de coração. A hipertensão, a aterosclerose. Lógico, evidentemente que a gente ainda precisa de estudos mais robustos sobre o que aconteceu nesses 2 últimos anos, que a gente realmente verificou um aumento da mortalidade dos cardiopatas em relação à pandemia do Covid-19, mas estudos vão ser mais esclarecidos brevemente. Mas são as doenças que a humanidade peleja, que é a hipertensão e a aterosclerose. São essas 2 doenças que os consultórios de cardiologistas estão cheios. Ora, e a ênfase na
determinação de cada pessoa que ama e é amado de se cuidar. Se cuidar em não fumar, em realizar atividades físicas, se alimentar bem, tá? E ir ao cardiologista uma vez ao ano, pelo menos. Eu acho assim, a pessoa, professor, as minhas perguntas. A pessoa, sempre boas. A pessoa que não faz exercício físico tem chance de sobrevivência? Porque hoje, o senhor me desculpe, mas tudo agora é porque você não faz exercício físico. É porque você não faz exercício físico. Faça exercício físico. O exercício físico, a gente tem que implementar políticas públicas desde a primeira infância. Não é uma coisa que vai funcionar só lá aos 50 anos, aos 45. A gente já tem dados bastante comprovados que o exercício físico ajuda essas artérias que a gente falou tanto a elas não obstruírem. Então, isso é uma questão de vida, de anos, de décadas. Não é uma questão de que vamos começar o exercício físico agora, estou com 40 anos. Não, tem que começar cedo. Então, isso tem que haver políticas de saúde para as crianças. Primeiro, se apaixonarem pelo esporte. Não precisa ser o competitivo, nem precisa ser o profissional, mas fazer um esporte. E quem anda, Cláudia, Sim. O organismo é melhor. Quem anda, que eu falo, é quem corre, faz sua quem caminhada. anda, quem deita, quem senta, quem tem uma diminuição dessa atividade que é nata do ser humano, que é para a gente andar. Professor, então quem anda e quem faz exercício físico tem facilidade de até desmanchar essas gorduras que tem dentro que o senhor falou nas artérias. Perfeito, é isso mesmo. Não só diminui as gorduras, como se faz precocemente, evita que elas cheguem lá. Junto com dieta. Estou perdida. Estou perdida. Eu já fui atleta. Nós estamos com você mais uns 100 anos, pelo menos. Ô, professor, espero que o senhor esteja vivo nessa época e eu esteja vivo para lhe ver. Professor, eu já fui atleta. Sim. Já, mas na época que atleta não era profissional, não é? E hoje, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu ando de vez em quando, mas eu detesto exercício físico. Mas tenho que fazê-lo. Tem. Né? Professor, o senhor, o que diria para o nosso telespectador que está grudado no telefone, ou grudado na televisão, ou no computador, vendo a nossa entrevista? O que você daria de conselho para ele, para finalizar a nossa entrevista, que eu achei fantástica? Eu estou honrado, Cláudia. E a esse respeito, eu queria lhe parabenizar pela a pessoa ativa nos movimentos culturais e das artes no estado de Alagoas. Muito obrigada. E pela sua preocupação de trazer informações que hoje fui eu, mas eu sou telespectador dos seus programas, dos temas que você traz aqui, da importância do que é falado aqui chegar aos alagoanos. Então, ao povo. Ao povo. Você está de parabéns, eu sou muito honrado em tê-la como uma amiga e saber do seu trabalho, que é muito profícuo como jornalista. A mensagem que eu dou, Cláudia, é que a humanidade evoluiu a tal ponto, nós todos, o conhecimento, todas as áreas do saber evoluíram bastante, graças a essa inteligência do ser humano, do homem. E a gente esqueceu um pouco da convivência humana solidária com as pessoas.
Vamos tomar um chazinho juntos. Vamos. Todo mundo. Todo mundo, vamos tomar um chá, exatamente. Mas a gente tratar as pessoas como a gente queria que nós fôssemos tratados. Professor, mais teríamos nós se nós tivéssemos tempo. Porém, só o programa Gente da Gente lhe agradece. Mais uma vez, agradece a quem está por trás das nossas câmeras. E, mais uma vez, agradece a vocês que estão nos vendo. Muito obrigada e até o próximo programa.